Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio e juntamente com meus colegas Danilo, Gustavo e Danusa, vamos falar um pouquinho para vocês sobre remessa necessária, competência originária e composição dos tribunais. Começo então falando um pouquinho sobre remessa necessária, que também é conhecido como reexame necessário, que é o envio compulsório de um processo decidido contra a Fazenda Pública pelas instâncias inferiores. Nesses casos, que a revisão é compulsória, a sentença não produzirá efeito enquanto não for confirmado pelo tribunal. Sendo assim, ao proferir a sentença, o juiz remeterá o processo ao tribunal para que seja analisado mais uma vez a questão. Somente após essa segunda decisão é que a sentença poderá ser cumprida. A remessa necessária teve origem no direito medieval, em processos penais, para que possa proteger os réus condenados pela pena de morte. Hoje é utilizado para dar mais segurança ao erário das decisões contra os cofres públicos. Atualmente, esse instituto tem a previsão no Código de Processo Civil de 2015, através do artigo 496, que estabelece onde, sempre que houver sentença condenatória da União, Distrito Federal, Estados, municípios, autarquias e fundações públicas, a sentença estará sujeita a um novo julgamento. É importante lembrar que não estão incluídas as empresas de sociedade de economia mista e também as empresas públicas. A remessa necessária é cabível somente quando estiver envolvido no processo da Fazenda Pública, ou seja, que seja pessoa jurídica de direito público. Como as sociedades de economia mista e empresas públicas são pessoa jurídica de direito privado, elas não estão incluídas no rol da remessa necessária. Porém, é importante frisar também que mesmo a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece limites da remessa necessária, os quais estão previstos através do parágrafo 3º e 4º do artigo 496 do Código de Processo Civil. A diz respeito ao objeto envolvido na causa ou o valor envolvido naquele processo, que no caso da União é de 1.000 salários mínimos. Pessoal, esse é um pouquinho que nós falamos sobre o assunto de remessa necessária. Passo agora a bola para minha colega Danusa, que vai falar um pouquinho sobre competências originárias. Obrigada, Silvio. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre competência originária. Na verdade, a competência originária, ela conhece e julga a causa pela primeira vez. É o primeiro contato da ação. A competência originária costuma ser dos juízos singulares e de primeiro grau, mas há casos que a competência originária é feita pelos tribunais. E hoje eu vou falar um pouco da competência originária do STJ. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça está prevista no artigo 105, inciso 1º e alíneas da Constituição Federal, que diz que os crimes comuns de governadores de Estado e de Distrito Federal são julgados originalmente pelo STJ. Aquelas infrações, aqueles crimes que são cometidos, que podem ser cometidos por qualquer pessoa, mas cabe a ele também julgar crimes comuns ou de responsabilidade dos desembargadores do Tribunal de Justiça, dos membros dos Tribunais de Contas, os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas do município, além de membros do Ministério Público da União. Ele também tem competência para julgar os mandatos de seguranças e habeas datas contra atos de ministros de estados, dos comandantes da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, como também habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer dessas autoridades ou quando o coator for do tribunal sujeito à jurisdição, ministro de estados, comandantes da Marinha ou da Aeronáutica. Conflitos e atribuições que envolvam autoridades administrativa e judiciária da União ou autoridade judiciária de um estado e administrativa de outro ou que envolvam distritos federais também são competências do Superior Tribunal de Justiça. Mandados de injunção, quando a norma regulamentadora for de atribuição do órgão, entidades ou autoridades federais, da administração direta ou indireta. E também é o Tribunal de Justiça que tem a competência para conceder execução e homologar sentença estrangeira.
Agora meu colega Gustavo vai falar um pouco sobre competência originária do STF. Vai daí, Gustavo. Boa noite a todos, eu sou Gustavo e darei sequência ao assunto de competência originária, em específico do STF. A competência originária do Supremo, ela está disposta na nossa Constituição, mais específico no artigo 102, inciso 1º, alíneas A até a R. A letra da lei diz que o STF tem o dever de promover a guarda da Constituição, processando e julgando originariamente os casos previstos no inciso 1º. Dessa forma eu vou destacar as 3 alíneas mais cobradas em concurso, que tratam de competências criminais do Supremo Tribunal Federal. Iniciando então pela linha B, que dispõe que cabe ao Supremo processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. A particularidade desse item é que caso o Presidente cometa uma infração penal comum que tenha ligação com a função presidencial, o mesmo vai responder na vigência do seu mandato. Nesse item não podemos confundir também infração penal comum com crimes de responsabilidade. Seguimos então para a linha C, que dispõe que cabe ao Supremo processar e julgar originariamente as infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O ressalvado dispositivo no artigo 52, inciso 1º. Os membros do Tribunal Superior, os membros do Tribunal de Contas da União, o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Neste caso dos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente ou pelo vice, o STF não tem a competência para processar nem julgar, mas o Senado Federal tem essa competência. De acordo com a ressalva feita pela linha, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que cometam crimes comuns ou crimes de responsabilidade, em conjunto com o presidente ou com o vice-presidente, esses irão a julgamento no Senado. Por fim, mas não menos importante, a linha D, que dispõe o seguinte: o habeas corpus, sendo o paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, sendo de competência originária do STF, ressalvado quando o agente referido forem coatores em específico do HC, daí o foro competente será o do STJ. Chego ao fim da minha apresentação, passo a palavra ao colega Danilo, que irá abordar o tema de composição dos tribunais. Muito obrigado e até logo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Danilo Augusto. Inicialmente gostaria de agradecer à professora Janice pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Também gostaria de agradecer aos meus colegas Silvio, Danusa e Gustavo por suas excelentes apresentações. Bom, meu tema será a composição dos tribunais. Porém, antes de se adentrar no tema, é importante falar do primeiro grau de jurisdição. Ele é composto pela Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e também a Justiça Militar. No Poder Judiciário vigora o princípio do duplo grau de jurisdição, e ele é previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então aqui se inicia o duplo grau de jurisdição, ou seja, aqui se inicia a composição dos tribunais. Então acima da Justiça Estadual teremos os nossos tribunais de justiça. Ao todo são 27 no Brasil, ou seja, um por estado e no Distrito Federal. Agora acima da Justiça Federal teremos os nossos TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Aqui não é mais um por estado, sim um por cada região. O Sul, por exemplo, tem o TRF4, que ele contempla os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se formos contar por cada região, teremos 5 TRFs no Brasil. Agora, acima da Justiça do Trabalho, teremos os nossos TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e aqui teremos 24 no Brasil. E por que não 27? Porque o estado de São Paulo, por exemplo, temos 2. Uma na capital e outro em Campinas. Em Curitiba, por exemplo, temos os tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região. Agora acima
da Justiça Eleitoral teremos os nossos TRS, são os Tribunais Regionais Eleitorais, que sim deve ser um por estado, então são 27 no Brasil por conta das eleições estaduais e municipais. Agora, acima da Justiça Militar, mas para compor o nosso organograma, teremos também os Tribunais Militares, pois existem apenas 3 no Brasil. Bom, esses foram os tribunais de segundo grau. Agora iremos falar dos tribunais superiores. Então, agora acima do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal, ou melhor dizendo, acima da Justiça Estadual e também da Justiça Federal, teremos o nosso STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Aqui ele busca pacificar a jurisprudência, ou seja, quando há discórdia entre esses de baixo, ele busca dar um caminho. Ele também cuida dos recursos especiais, ou seja, questões de normas infraconstitucionais, das normas que estão abaixo da Constituição Federal. Para cima dos TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, teremos os nossos TSTs, que são os Tribunais Superiores do Trabalho. Ele busca uniformizar a jurisprudência, ele busca uniformizar as discussões trabalhistas também. Agora, acima dos TRS, teremos o TSE, que são os Tribunais Superiores Eleitorais, e ele também busca cuidar de temas do próprio TRE. Agora, acima do Tribunal Militar, teremos o Superior Tribunal Militar. Notem que o fato de haver apenas 3 tribunais militares no Brasil, o STM ele cuida também de questões de segundo grau. Agora, o conhecido famigerado, o nosso STF, que é o Supremo Tribunal Federal, aqui não terá mais recurso depois dele. Então ele vai tratar também de recursos extraordinários, são os que chegam até ele, ou seja, são questões das normas constitucionais. Por fim, teremos também o CNJ, lembrando que ele não tem a função jurisdicional, mas ele atua como um fiscal. Então, agora falando da composição dos membros de cada tribunal. O STF teremos 11 ministros, o STJ teremos 33 ministros, o TST teremos 27 ministros, o TSE teremos 7 ministros, o Superior Tribunal Militar teremos 15 ministros, os demais pegam o menor número, que seria pelo menos no mínimo 7 desembargadores. No caso dos tribunais de justiça, aqui entra um detalhe, pois pegarmos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é conhecido como o maior Tribunal de Justiça do mundo, então lá tem 360 desembargadores. Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Acre tem apenas 12. Então, por fim, cada um desses membros que compõem esses tribunais, existem um macete também. Sei que o vídeo deve ser curto por questão do tempo do trabalho, então aqui eu deixei esse esboço para poder fixar, para ajudar a cada um de vocês. Espero então que vocês tenham gostado do nosso trabalho. De novo, agradeço à professora Janice, ao meu grupo, espero que esse trabalho agrade a todos. Muito obrigado!